assim mostraste, para meus trilhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por ti viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. A vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo. Eis que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus milhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Irmãos, graça e paz, que Deus continue nos abençoando. Somos o povo de Deus e agora reunidos, vamos cultuar ao nosso Deus. Gostaria de convidá-los a fazer a leitura no texto narrado por João, capítulo 3, versículo 16, onde nós ouvimos de Deus um texto muito conhecido. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos orar? Pai amado, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por ter nos amado, por ter nos escolhido, por ter nos resgatado através do sangue remidor de Cristo Jesus. Reunimos-nos agora, Pai, ó Deus, mesmo não podendo ainda estar reunidos fisicamente, nós cremos na provisão, na providência e na presença graciosa do Senhor na minha vida e na vida dos teus filhos, meus irmãos. E assim rogamos, Pai, que o Espírito Santo nos capacite a prestar o culto que nós queremos neste momento prestar ao Senhor. Em nome de Jesus é a nossa oração. Amém. Queridos, vamos ainda entoar um cântico. Gostaria que os irmãos acompanhassem o hino de número 177, Firmes nas Promessas. Entoar um cântico, gostaria que os irmãos acompanhassem o hino de número 177, Firmes nas Promessas. Firme,
Deus amoroso é o nosso Deus, Deus que revela e que declara esse amor a mim e a você. Palavra de Deus em Oséias, capítulo 11. Oséias, no capítulo 11, neste texto nós ouvimos a voz de Deus dizendo: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Balaíns, queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinavam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para com eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. O nosso Deus, de Gênesis a Apocalipse, revela esse amor, um amor por mim e por você. E a palavra também nos mostra o quanto nós, muitas vezes rebeldes, nós nos afastamos e entristecemos o coração de Deus. Mas o chamado de Deus para mim e para você neste momento é a reconciliação, ao arrependimento e buscarmos a presença de Deus. Deus que estende os braços, que estende as mãos para mim e para você. Vamos orar, vamos consagrar nossas vidas diante de Deus e pedir a Ele que tenha misericórdia de nós, que nos receba no nome santo de Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Pai amado, somos tão pecadores e muitas vezes rebeldes à vontade do Senhor. Neste momento, rogamos que o Espírito Santo venha sondar o meu coração. Deus, que Ele venha visitar e sondar também os corações dos teus filhos e filhas que nos acompanham neste momento. Deus, em nome de Jesus, dá-nos, Pai, desfrutar, Deus, desse convite. Ouvindo esse convite, que nós, ó Pai, impulsionados pelo Espírito Santo, busquemos a presença do Senhor. Deus, vem curar, vem restaurar, venha alimentar-nos com a palavra do Senhor. É a nossa oração, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Queridos, vamos ainda entoar um cântico ao Senhor, o hino de número 70, Descanso em Jesus. Um convite maravilhoso do nosso Deus está no texto do Salmo de número 95, os 2 primeiros versículos, os quais eu gostaria de ler para os irmãos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos,
Este é o convite que Deus faz a mim e a você neste momento. Vamos então entoar cânticos de louvor ao nosso Deus, para o louvor da glória do nosso Deus e para a edificação da minha e da sua vida, para a vida da igreja. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Se
prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Irmãos, já há alguns anos nós temos sido abençoados no Dia dos Pais com a leitura e reflexão no texto em Lucas, no capítulo 15, versículo de número 11. É a parábola do filho pródigo. Eu vou fazer a leitura no texto que está entre o versículo de número 11 e o versículo de número 32 e peço aos irmãos que acompanhem. Diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há quantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho, que dissipou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Pai bondoso, Deus amado, ilumina nossa mente, Pai. Oh Deus, traga, Pai, o entendimento ao nosso coração. Deus, em nome de Jesus, fala aos teus filhos. Paizinho, traga o alimento, Pai, oh Deus, para nós, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a palavra de Deus nos revela em todo o seu percurso que a vontade de Deus e o projeto de Deus para mim e para você é resgatar, sim, é resgatar, trazer de volta ao lar os filhos, trazer os filhos, eu e você, aos braços do Pai amado. Mas a palavra vai nos mostrando, como nós lemos agora no texto de Oséias, há pouco, na liturgia, quando Deus diz: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomei-os nos meus braços, mas não atinavam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Me inclinei para dar-lhes de comer. O texto, nesse e outros textos, nos mostra um Deus amoroso, um Deus que se envolve na nossa salvação e mostra também o quanto nós, por vivermos nos nossos desejos e nos nossos próprios desígnios, temos nos afastado. Esse texto é uma das mais lindas e profundas declarações do amor do Pai por mim e por você. Mas também ele registra quanto e quão profunda é a nossa rebeldia. Se não fossem as misericórdias de Deus sobre mim e sobre você, as misericórdias de Deus que se renovam a cada manhã, na perspectiva humana, todos têm o direito de experimentar, na expectativa humana, no entendimento humano, viver as experiências. Nós somos livres, desde o Éden. O entendimento do homem foi esse, se ver livre do Deus que o amava. Eu sou dono do meu próprio nariz. Tudo bem, pode ir, pode gastar e desgastar a tua vida com aventuras, mas não esqueça que a nossa vida passa, que o tempo passa e a conta, a fatura, um dia há de chegar. O Pai é eterno. O Pai amoroso, Ele é eterno. Ele não tem pressa. O Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, é o Senhor da história. Pode ir. O tempo dele. E no tempo dele, eu e você voltaremos para os braços dele. Ele estará te esperando, me esperando. Ele estará nos esperando. Não te esqueça disso. Existem formas mais inteligentes, mais sábias de nós aprendermos. Mesmo sendo teimosos, mesmo buscando justificar essa nossa teimosia com teses, com argumentações intelectualizadas, sempre obedecer será melhor do que se submeter ao sacrifício da desobediência, às consequências da desobediência. Mas a vida segue. Cada um, dia a dia, muitas vezes procura fortalecer essa realidade. E nós nos mostramos como filhos rebeldes. O filho rebelde se mostra rebelde, porque essa é a essência dele. Mas o Pai continua com braços abertos, amorosos. Vinde a mim. É a voz de Jesus. Jesus, o presente de Deus, que veio para os que eram seus, mas os seus rebeldes o rejeitaram. Mas a palavra de Deus nos diz que todos quanto receberem, a eles será dado o presente e o poder de serem feitos filhos de Deus. Qual o contexto que envolve esse texto? Capítulo 15 nos mostra ainda no primeiro versículo, queridos, que publicanos e pecadores, como eu e você, se aproximaram de Jesus com a intenção de ouvir dele os ensinamentos. Que maravilha!
Jesus veio para buscar e para salvar o perdido, o pecador. Mas isso gerou inveja e murmuração no coração dos sábios, dos religiosos, dos fariseus e publicanos. E eles então murmuravam: esse recebe e come com pecadores. Jesus então passa a proferir algumas parábolas. São 4 parábolas. A primeira, a parábola da ovelha perdida. A segunda, a parábola da dracma perdida. A terceira é essa que nós estamos, a parábola do filho pródigo. E depois, um pouquinho depois dessa, após essa, a parábola do administrador infiel. Vamos nos ater à terceira parábola, o filho pródigo. Irmãos, então vamos à parábola, o texto da parábola do filho pródigo. Nós vamos percorrer e buscar de Deus o aprendizado de 4 lições. Gostaria de falar sobre a primeira. A primeira verdade, a primeira lição, ela nos ensina. Tome cuidado, eu também preciso tomar. Não pense que só porque Deus permitiu algo em nossa vida, permitiu que algo acontecesse em nossa vida, porque Ele nos concedeu alguma coisa. Não pense que só por isso, porque Ele nos permitiu, Ele está concordando com o que acontece. Olha só que coisa interessante. O filho mais moço dos 2 filhos, filho mais jovem, ele fez um pedido absurdo, um pedido desrespeitoso ao pai. Pai, me dê a parte da herança que me cabe. Interessante que ele, naquele momento, pedindo a herança, ele desconsidera a existência do pai, mesmo o pai ainda estando vivo. Ele mostra claramente que o que interessava para ele na relação com o pai eram os bens que o pai iria herdar a ele. O pai, interessante, o pai atendeu ao pedido do filho, não se omitiu e não se negou a atender o pedido do filho. Então, mostrou claro que ele, depois, quando ele recebe, após alguns dias, ele, de forma insensata, ele sai, depois de receber os bens, receber o recurso daquela herança, ele vai embora e dissipa e gasta o dinheiro em terra distante, vai para um país distante, não quis nem a proximidade com o pai. O coração dele e o meu coração, nossos corações, é tão enganoso que naquele momento, enquanto ele se divertia, estava feliz, ele estava livre, enquanto ele tinha dinheiro, enquanto ele tinha recursos, ele tinha amigo, tinha bebida, ele tinha diversão. E quantas vezes nós interpretamos de forma equivocada e nos lançamos aos prazeres desse mundo, às festas, às alegrias desse mundo. Estava rico e abastado, não precisava de coisa alguma. É o texto que se refere à igreja em Laodiceia. Uma igreja orgulhosa, uma igreja que não precisava de coisa alguma. E este filho, desprezando o pai, a casa do pai, vai para uma terra distante e ali dissipa, gasta o que ele tinha. Assim, muitos têm agido. Muitos, por ser jovem, por ter saúde, por ter o dinheiro suficiente para se divertir, ter comida, barriga cheia, eles deixam de buscar a presença do Pai. Para quê? Para que me preocupar? Para que me preocupar? Quando eu ficar mais velho, talvez eu vá para a igreja. Muitas vezes, conhecendo mesmo a vontade do Pai, nós nos afastamos dessa vontade. O importante é ser feliz. Eu sou feliz. Para que ir para a igreja? Para que me submeter à vontade do Pai? Para que estar na casa do Pai? Assim, a humanidade se afasta da presença de Deus. Assim, muitos que conhecem a palavra de Deus se afastam da presença de Deus, sem perguntar ao papai: Pai, o que eu estou fazendo é a vontade do Senhor? O relacionamento no qual estou me envolvendo é a vontade do Senhor? O que diz e que dita para nós o que é certo e o que é errado? Ah, deu certo, é a vontade do Pai. Não nos enganemos, não nos enganemos. Assim, quando somos jovens, nós gastamos e desgastamos o tempo, a saúde, buscando as alegrias do coração, mas sem buscar a orientação de Deus. Quais são as consequências? O tempo passa e o tempo que passa nunca voltará. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que nem sempre que Deus nos permite fazer alguma coisa,
Ele de fato está concordando com o que nós fazemos. Pare um pouquinho e pergunte: isso que eu estou fazendo, isso que eu estou vivendo, é a vontade de Deus para mim? É a vontade, o que eu faço alegra o coração de Deus ou não? A primeira lição: nem sempre que Deus permite que algo aconteça na minha vida, de fato, o que eu estou fazendo e vivendo é a vontade de Deus para mim. Irmãos, tem mais uma verdade das 4. A primeira é que nós não podemos nos enganar. Nem sempre que Deus nos permite fazer algo é porque Ele concorda com o que nós estamos fazendo. Às vezes nós tomamos algumas atitudes e Deus até permite. Existe um ditado que fala sobre dar corda, muita corda. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Deus vai permitindo que nós façamos algumas coisas, mas não porque Ele concorde. Nós precisamos buscar a palavra de Deus e ver se o que nós estamos fazendo e vivendo é de fato em conformidade com a vontade de Deus. É lógico, aquele rapaz, a vontade do pai é que ele estivesse na casa do pai. No momento que ele saiu já estava errado. E ele saiu e se deu bem por um momento. Mas olha que coisa interessante, a segunda verdade desse texto é que nem todo mal, querido, de fato é para o nosso mal. Presta atenção, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados segundo o propósito de Deus. Então observe o que Deus faz. Aquele rapaz estando ali naquela terra distante, enquanto tinha dinheiro, desfrutava do que o dinheiro pode comprar, até mesmo amizade. Tudo que ele tinha. Diz o texto, quando o irmão, um pouquinho depois da volta dele, fica entristecido e rebelde e furioso com a volta dele, fala que ele gastou o dinheiro com meretrizes. Então ele curtiu com sexo, com tudo que não agrada a vontade de Deus, mas que agrada o coração do homem. Mas interessante que teve um revés. O dinheiro acabou e veio fome sobre aquela região, em toda aquela região. E diz que ele foi para um local e se agregou a uma das pessoas que lá estavam. Então, nem todo mal que acontece é para o nosso mal, para o meu e para o seu. Mas como assim? Quem já ouviu aquele ditado? Que não está na Bíblia, mas é um ditado, um dito popular. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Como é incrível isso! Como muitas vezes é necessário. Houve grande fome naquele país. Ele começou a passar por necessidade. Ele então se agrega a um dos cidadãos daquela região que mandou que ele fosse cuidar de porcos. Ele queria dividir, queria comer um pouco da comida. Para nós, na nossa linguagem, seria a lavagem, o resto de comida, a ração dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada. Você poderia pensar, graças a Deus por isso? Você poderia dizer isso? Talvez não. Porque quando vem uma dificuldade em nossas vidas, nós muitas vezes perdemos o foco de que Deus está no controle. Mas é necessário falar glória a Deus, porque Ele está no controle. As riquezas desse mundo, elas podem seduzir o meu e o seu coração. Nós somos fracos, nós somos vulneráveis e nós somos muito fáceis de ser corrompidos. Então é interessante que Deus nos mostre a realidade desse mundo. E isso é bênção de Deus em nossas vidas. Nós muitas vezes nos deixamos enganar e pensamos que o sofrimento, que as dificuldades que vivemos não têm o propósito de Deus. Você se lembra no sofrimento, eu me lembro no sofrimento, que Deus existe. Por quê? Porque está doendo, porque o meu corpo está sofrendo, porque o meu copo está vazio, porque minha barriga está roncando, porque a fome bate. Será se é só assim, somente desse jeito, que eu me lembro que Deus existe? Será só em meio ao choro eu oro? Será só em meio ao sofrimento eu busco? Cuidado, irmãos. É necessário que nós tomemos cuidados. É necessário nós chorarmos agora, buscarmos a presença de Deus, orarmos. Mas é necessário entender que nem todo sofrimento, nem todo mal é de fato para o nosso mal. As pessoas, quando estão sofrendo, buscam a presença de Deus. As pessoas, muitas vezes, quando estão sofrendo, oram, fazem campanha, mas quando Deus satisfaz a necessidade delas, a primeira coisa que fazem é se virar
ou melhor, virar as costas para Deus outra vez. Vamos prestar atenção? A presença do Pai é melhor e mais valiosa do que os presentes do Pai. Busque os braços do Pai. Nem sempre as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos, elas são para nos destruir. Lembre-se, querido, que as bênçãos de Deus, na verdade se resumem à presença de Deus. Primeira verdade, vamos relembrar? Nem sempre que as coisas boas estão acontecendo na minha vida, que Deus, Ele permite que eu alcance alguma coisa que seja satisfatória, que seja desejo do meu coração, nem sempre o que eu estou fazendo e o que eu estou vivendo, de fato, alegra o coração de Deus. A segunda, quando as coisas vão mal, quando o sofrimento vem, nem todo mal é para o meu mal. Irmãos, o Pai nos ama e ama muito. Mas uma lição nesse texto que nós podemos observar, agora a terceira lição, é que é necessário tomar algumas atitudes. É necessário buscar a cura quando nós, de fato, reconhecemos que estamos doentes. Vamos a essa terceira verdade do texto. O texto nos mostra, querido, algo que é uma verdade que Isaías já havia falado. Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Pai, tenha misericórdia de mim. É necessário clamar. Hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de restauração, hoje é dia de cura. É necessário nós nos arrependermos. Esse texto nos ensina algo precioso, algo valioso para mim. O jovem, na parábola, ele reconhece algumas realidades que é a verdade sobre a vida dele, a minha e a sua vida. Ele diz, cai em si e diz: Pai, pequei contra o céu, pequei diante de ti. Pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus escravos, como um dos trabalhadores seus. Primeira coisa que nós podemos observar neste momento, queridos, é que é necessário nós reconhecermos o quanto somos falhos e o quanto nós, de fato, não somos merecedores das misericórdias, mas é necessário clamar. Ele caiu em si, é necessário que eu caia também, que eu tenha a verdadeira realidade na mente de quem eu sou. Ele descobriu, e eu preciso descobrir, você também, que nós precisamos do Pai, conquanto nós não sejamos dignos. Eu preciso, porque eu sou pecador, eu sou indigno. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim, trata-me como um escravo, trata-me como um trabalhador. Eu não sou digno. Eu clamo a Deus, tem misericórdia de mim. O arrependimento precisa mostrar isso para mim e para você. Ele mostra quem eu sou, um miserável. Mas ele me atrai àquele a quem eu agredi, a quem eu ofendi com o meu pecado. Ele me atrai a Deus. Diferente de um ladrão que, quando comete o seu roubo, quando comete o seu crime, ele foge da polícia, ele foge da justiça, porque ele não está arrependido, ele tem medo de ser preso. Ele tem medo de ser preso, ele tem medo das consequências do pecado. O arrependido, diferente, aquele que se arrepende genuinamente, ele corre para os braços do Pai. O Espírito Santo, de uma forma graciosa, ele me mostra que eu sou digno da morte, mas ele me leva para o Deus que me perdoa. Aos pés de Jesus é onde eu estou nesse momento, onde você está nesse momento. É necessário nós nos arrependermos, é necessário nós buscarmos a presença de Deus. Mas esse arrependimento ele não pode ser vazio, não pode ser um arrependimento só de intenção. Eu também não te condeno. Lembra o que Jesus falou para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério? Onde estão os teus acusadores? Quando ela foi na direção do Mestre, a intenção dos homens, a intenção do coração humano é que ela fosse apedrejada. O coração do homem é maldoso, é maligno. E muitas vezes eu no meu coração penso, eu não sou digno de estar na presença de Deus. Verdade, eu não sou digno. Mas o Espírito Santo me atrai a estar na presença de Deus. Por isso é necessário nós nos arrependermos. Entendermos que não estamos vivendo e não estamos fazendo aquilo que agrada ao Pai. Que eu sou digno sim de morrer. Mas o Espírito Santo me atrai a um Deus perdoador, um Deus rico em perdoar. Hoje é dia de restauração. Arrependa-se. Hoje é dia de nós tomarmos uma atitude. O arrependimento que não gera transformação é hipocrisia. É necessário nós
entendermos aquele outro dito popular: de boas intenções, o inferno está cheio. Mas aquele que tem uma atitude de arrependimento e vai à direção de Jesus, ele ouve: vinde a mim. Ele se levanta e vai na direção do Pai. Ele sai do chiqueiro do pecado onde ele está vivendo e ele vai na direção do Pai, como pregava João Batista. Produzi, pois, frutos de arrependimento. Toma atitude. Tome atitude. A terceira e rica verdade desse texto é que quando eu vejo que sou pecador, eu descubro que eu não sou digno, mas que o Pai é perdoador. Irmãos, Dia dos Pais, o Pai fala ao teu coração e ao meu coração. 3 verdades nós já contemplamos nesse texto. Primeira verdade é que nem sempre que Deus permite que algo aconteça, que nós vivamos alguma coisa, é porque Ele de fato concorda. A segunda é que nem todo mal que acontece em nossas vidas de fato é para o nosso mal. A terceira é que nós precisamos reconhecer a vontade de Deus em nossas vidas e nos arrepender dos nossos pecados, mas arrepender tomando atitude de arrependimento e produzindo frutos de arrependimento. Nós precisamos estar e buscar a presença de Deus. Você já observou quando uma pessoa se reconcilia ou quando nós vemos a conversão na igreja? Que festa! Que festa! Mas logo depois começam as lutas e muita gente desiste. Como na parábola do semeador, quando a semente é jogada pelo caminho, quando a semente nasce num terreno rochoso, ou quando a semente é lançada e germina por entre os espinhos, nós vemos que a vida de um servo de Deus, ela exige de nós um esforço, uma dedicação. Nós nos convertemos ou somos pelo Espírito Santo convertidos, mas logo vem aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha dizendo: mentiroso, você acredita que ele se arrependeu mesmo? Ou então, esse aí é um mulherengo, você acha que ele largou a vida promíscua? Ou essa irmã, essa pessoa é namoradeira, olha lá a roupa que ela usa, largou as drogas nada, duvido, eu pago para ver. Sempre assim, sempre assim. Sabe de uma coisa, queridos? É necessário nós entendermos que existe sim gente assim na igreja. Queria que você parasse para pensar sobre algumas situações. Quando você não persevera, quando eu não persevero a situações como essa, a tendência é nós voltarmos a habitar com os porcos. A tendência é nós voltarmos a comer ou desejar comer a lavagem dos porcos. Eu queria que você prestasse atenção, só por um minutinho. Imagine se hoje na minha igreja, a igreja onde eu congrego, onde você congrega, onde nós congregamos, que é a igreja do Senhor Jesus, se chegasse uma mulher tal qual a mulher samaritana, todo mundo ia ficar desconfiado. No dia que ela professasse, ia ser aquela festa. Mas no dia seguinte, se sentasse perto do meu filho, do teu esposo, você ia ficar desconfiado. Porque ela talvez tenha se convertido, mas eu não. Ou então a mulher, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, que nós citamos agora há pouco. Ficar desconfiado. Será que se arrependeu mesmo? Nós somos juízes do nosso irmão? Ou somos companheiros na caminhada? Imagine então aquele endemoniado, do qual foram expelidos milhares, tantos demônios. Ele chegasse na nossa igreja, a gente podia ficar desconfiado, põe um diácono forte perto dele, porque se ele se rebelar um pouquinho aqui, a gente segura. Ou então Zaqueu. Zaqueu seria tesoureiro na nossa igreja? Se Jesus mandasse hoje o ladrão da cruz, talvez tenha sido por isso que Jesus escolheu naquele dia levá-lo para o paraíso, porque a igreja do Senhor Jesus nem sempre está preparada para receber os salvos pelo Senhor Jesus. Você acha que a vida desses irmãos e irmãs na nossa igreja, na igreja onde nós congregamos, onde nós estamos dizendo para todo mundo que servimos a Deus, será que a vida deles seria uma vida fácil? Não seria fácil. Aí você pensa, por que eu vou voltar para a igreja?
Como é que eu vou conseguir estar lá na igreja se tem um monte de fofoqueiro, pessoas que preocupam com a minha vida? Você deve perseverar. Observe o que aconteceu quando o filho mais velho, o irmão mais velho, voltou para casa. Ficou enciumado, e essa parábola ela tem esse enfoque. Falar para os fariseus, para os publicanos, que Deus salva e salvará, independente da minha e da tua vontade, todos os que Ele quiser salvar. Mas é necessário que nós saibamos que, estando na casa do Pai, nós temos que servir ao Pai. Sabe quem é que vai cuidar do meu irmãozinho fofoqueiro, da minha irmãzinha fofoqueira, da minha irmãzinha que se faz de juíza, ou do meu irmão que faz de juiz, que julga a vida dos outros? É o Pai. Veja no texto que o Pai foi quem saiu para reconciliar, para conciliar aquele filho, que diz: esse teu filho não é o meu irmão. É necessário que nós todos nos convertamos, porque eu e você somos filhos do mesmo Pai. Somos filhos do mesmo Pai. E um dia Cristo Jesus verteu o sangue precioso por mim e por você. É dia de nós, dia dos pais, é dia de nós nos rendermos à vontade do Pai. Nem tudo que eu vivo, que você vive, de fato é a vontade do Pai. Talvez Deus até permita que você viva. E você está feliz, está alegre. Ah, é o casamento que eu sonhei. É a vontade de Deus? Não é para você se separar, não. Porque casamento é indissolúvel. É para você se render à vontade do Pai. Colher os frutos. Colher os frutos, sim. Tem consequência. Mas é necessário nós nos apegarmos. É necessário nós, no momento que as coisas estiverem ruins, ouvirmos a voz de Deus falar: Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno. Mas me recebe como um dos escravos, como um escravo na tua casa. É lógico. Papai vai te dar roupas novas, vestes novas. Papai vai te pôr anel nos dedos, no dedo. Papai vai te pôr sandália nos pés. Ele vai te receber como filho, sim. Não porque você merece, porque eu mereço. É porque Ele me ama, porque Ele te ama. Mas persevera na caminhada. Você vai ter que caminhar com pessoas que, igual a você, igual a mim, não são perfeitas. A atitude mais fácil, mais covarde, é virar as costas e voltar para o chiqueiro. Mas a vontade de Deus para mim e para você é que nós perseveremos. Hoje é dia dos pais. Que tal nós nos prostrarmos à vontade do Pai? Vamos orar? Pai, tem misericórdia de mim, pecador. Eu não sou digno de estar na presença do Senhor e muito menos na casa do Senhor. Mas me receba, Pai, ó Deus, pelas misericórdias do Senhor, pelo sangue remidor de Cristo Jesus. Ó Deus, receba os teus filhos, para o louvor da glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.